Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, Flamengo 2. Eu não vou falar de justiça, porque justiça no futebol é bola na rede. Mas um Vitória que competiu, um Vitória que em muitos momentos teve mais volume de jogo que o Flamengo, teve a oportunidade de empatar no pênalti de Kaiser, mas aqui eu vou na contramão. Concordo que Kaiser tem que ser cobrado pelo pênalti perdido, mesmo sabendo que não foi só ele. O que aconteceu aqui hoje era o que a gente já imaginava da discrepância dos elencos. Mas mesmo assim, na nossa montagem do elenco, a gente ainda poderia ter algumas peças ajudando mais, se tivessem chegado antes. Vitória não fez um jogo ruim. Eu arrisco a dizer, Jassan, que em termos de desempenho, o Vitória não foi pior do que o Flamengo. O Vitória fez um jogo interessante. Vitória competiu, chegou com muito volume, errava no último terço, conseguiu diminuir cedo com o Mateuzinho. E num jogo desse nível, especificamente contra o Flamengo, quando você tem a oportunidade, você tem que matar. Eu não achei a atuação do Vitória ruim. Realmente, a derrota de hoje pesa muito mais pela qualidade individual do que pela postura. O Vitória foi bem em termos de postura. A Vitória muitas vezes conseguiu anular o Flamengo, já adianto. Camutanga comendo a bola hoje aqui, tá? Já adianto aqui. Pedro não achou nada. Camutanga foi muito bem. Dudu também, pra mim, meu melhor em campo. Jogou muito bem, mas já falar sobre isso. Mas é um Vitória que eu não quero colocar toda a culpa em casa, porque, repito, o Nathan Mendes não pode ficar olhando, dormir daquele jeito no segundo gol. No primeiro gol, uma bola que acaba voltando do nosso ataque, quando o time está todo pro lado, aí Pulgar acerta um chutaço. Eu quero falar de um modo geral. O resultado foi ruim, Paulo, mas o desempenho do Vitória não foi ruim. O grande ponto é que algumas peças individualmente, elas têm demonstrado isso, não contra o Flamengo. Mas hoje o Ramon errou muito no último terço, de novo. Mas não é porque era o Flamengo. O Ramon errou no último terço do Campeonato Baiano. Ramon errou no último terço ano passado contra equipes mais fracas que o Flamengo. Então, não estou falando especificamente só de Ramon, tá? Quando ganha todo mundo e quando perde, perde todo mundo. Mas especificamente no jogo de hoje, Paulo, no meu modo de ver, foi realmente a qualidade técnica que acabou sendo discrepante com um time que tem investimento muito maior que o nosso, mas que aqui no Barradão, eu digo pra vocês, o desempenho do Vitória foi melhor, mas o resultado foi merecido, porque merecimento é bola na rede. Sobre o jogo de hoje, Vitória 1, Flamengo 2, eu acho que foi unanimidade que o Vitória fez um bom jogo aqui. Um bom jogo do Vitória não foi o suficiente para a gente não cometer erros graves, infelizmente. Mas o Vitória faz um bom desempenho. Um primeiro tempo onde teve muita dificuldade para produzir finalizações. Vitória teve nos primeiros 20 minutos de jogo muito claro, marcando bem o Flamengo, marcação individual, Kaique marcando o Arrascaeta individual, Camutanga marcando o Pedro individual. E a gente de fato conseguiu tirar esses caras que a gente sabe da qualidade, do potencial técnico que tem. A gente conseguiu tirar esses caras momentaneamente do jogo. A gente estava fazendo um jogo sólido defensivamente, as coberturas funcionando, o Vitória não subia a pressão de qualquer jeito e quando subia conseguia ali induzir o Flamengo, que errou, talvez foi um dos primeiros tempos onde o Flamengo mais errou saída de bola no campeonato inteiro até aqui. Ou no trabalho do Felipe Luiz. O Flamengo foi muito punido com essa pressão alta do Vitória em alguns momentos e o Flamengo acabou errando demais nessas saídas de bola, mediante essa marcação do Vitória que no encaixe individual funcionou demais. Só que jogos como esse, a gente sabe que não dá pra errar contra o Flamengo. Contra o Remo, a gente errou 3 vezes e o Remo perdeu 3 gols na cara. Contra o Flamengo, a gente cometeu 2 erros no primeiro tempo. Os 2 erros foram as únicas 2 chances que o Flamengo teve, as únicas 2 finalizações, e o Flamengo fez o gol. Para mim, o primeiro gol foi muito mais ali mérito coletivo do Flamengo e o acaso a bola ter sobrado para eles no meio de campo, mas o mérito deles também. E o segundo tempo, a partida que o Vitória vinha fazendo sem bola, embora na fase ofensiva, aqui é a minha principal crítica à fase ofensiva, excesso de bola longa o jogo todo para um trio de ataque extremamente baixo. Vitória, nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, Gabriel tentou bola longa a todo momento, sem êxito e vários momentos também perdendo essa segunda bola. Depois dos 20 minutos, o bota a bola no chão, chega no último terço, principalmente com triangulação entre Ramon, Dudu e Mateuzinho, principalmente Dudu e Mateuzinho sendo fundamentais para a Vitória chegar no último terço, mas quando a gente chegava, era muito erro de cruzamento, muito erro de passe e poucas jogadas acabadas em finalizações. E aí, a gente faz um erro grotesco do segundo gol, um erro de baba, um gol que não pode tomar nem baba, onde ninguém pressiona para não deixar o Flamengo cobrar a bola rápido, Nathan Mendes não cobre as costas e a gente toma o segundo gol. Voltamos para o segundo tempo, o Flamengo volta até levemente mais equilibrado no jogo. O Flamengo, nos primeiros 5 a 7 minutos, até tem mais posse de bola, chega um pouco mais, porém o Vitória novamente toma a rédea do jogo, novamente consegue atacar mais, só que o Vitória fez no segundo tempo o que não havia feito ainda no primeiro tempo: atacar as costas da defesa adversária.
O Vitória conseguiu no segundo tempo o lance do gol de Mateuzinho, o lance também da chegada do pênalti, foram duas jogadas onde o Vitória explora as costas do Flamengo. O Vitória baixa os blocos, vê o Flamengo avançar um pouco mais no campo e aí através disso a gente tem um Flamengo que acaba cedendo 30, 40 metros para o Vitória poder atacar essa profundidade. E aí Kaiser fez isso muito bem, fez ali a jogada do gol do Mateuzinho e fez a jogada junto com o Nathan Mendes, o lance do pênalti. E aí eu entendo, galera, todo mundo que vai falar, que o pênalti acabou com o jogo. E eu entendo que a parte anímica foi pro saco depois do pênalti perdido. Só que pra mim teve outro ponto que foi pouco comentado. A verdade, e eu não estou condenando, tá? Mas a verdade é que o banco de reservas hoje matou o time. Quando os reservas entraram, o Vitória piorou no jogo consideravelmente. Por quê? Porque Marinho não elevou o nível que era que estava entregando. Porque Emmanuel Martins nem de sobra entregou o nível que Dudu estava entregando. Porque a gente teve um Fábio que não tocou na bola para um cara que perdeu o pênalti, mas participou das duas jogadas de gol. O pênalti e o gol. A gente teve ali também outra mulher, Lucas Silva, que mal tocou na bola. Então o Vitória hoje, embora Kaiser tenha errado, embora Dudu tenha cansado, enquanto esteve em campo, Dudu, Eric, Mateuzinho e Kaiser agregaram mais do que os reforços que entraram. E por que? Eu não tô condenando ninguém não. Mas é porque Emmanuel Martins teve que fazer a estreia ainda agora. Teve todo o campeonato baiano e Emmanuel Martins jogou agora. Porque Marinho poderia ser contratado desde dezembro do ano passado. Aí entrou agora e, infelizmente, não gerou nada pelo lado de mal tocou na bola. O Lucas Silva entrou, a gente nem viu o Lucas Silva em campo, porque Página só chegou agora, por isso que ele tá pensando, não, há muito tempo. Então a verdade verdadeira é que, embora alguns individualmente estavam abaixo, quando o banco entrou, acabou o jogo. Marinho entrou, não fez mais nada. Emmanuel Martins entrou, não fez mais nada que o Dudu estava fazendo. Fábio entrou e não conseguiu criar uma jogada que Kaiser estava construindo. Ayrton entrou e não fez nada que Mateuzinho estava fazendo. Hoje, o banco de reservas evoluiu o time. Mesmo repetindo, com tomar decisões equivocadas dos 11 titulares, quando o banco entrou, pela maioria, 3 deles estrearam hoje. Como é que 3 deles iriam decidir o jogo? Marinho, Emmanuel Martins e Lucas Silva. E aí, o jogo, pra mim, além do pênalti perdido, ele acaba quando os reservas entram e nitidamente, com todo carinho, eles atrapalharam porque não estavam entrosados, não estavam com o ritmo de jogo, não estavam com a intensidade alta da maneira certa. Veja com o Thiago aí rapidinho. Rapaziada, o Vitória, como eu digo, não fez um jogo ruim, tá? Vitória não fez um jogo ruim, mas a qualidade técnica definiu, essa é a verdade. Agora, o grande ponto, meus amigos, deixa eu fazer meu papel de chato, é que eu vi uma galera falando, pô, mas se jogar com essa postura sempre, o Vitória vai ficar tranquilo no campeonato. Sabe qual é o problema? Não vai jogar assim sempre pelo contexto. Era uma Vitória que vinha de uma goleada que precisava dar uma resposta contra a equipe muito acima. Eu tô garantindo pra vocês que o nível de mobilização de pegar Curitiba, Chapecoense, equipes que em tese a gente imagina que estão no nosso campeonato, não vai ser o mesmo nível de mobilização mental, física de hoje. Hoje a gente jogou no teto e eu vou dizer pra vocês, em muitas vezes a gente falou sobre os jogadores jogarem no seu 100% e o Vitória não conseguir entregar, mas a realidade é que hoje a responsabilidade de Lucas Silva estrear hoje não é de Lucas Silva. A responsabilidade de o Marinho entrar e não conseguir ajudar muito mais do que Eric ajudou, que também não foi muita coisa, não é de Marinho. A responsabilidade de Emmanuel Martins estrear hoje não é de Emmanuel Martins. É porque, pasme, a gente está desde dezembro falando, precisa de um ponta esquerda melhor do que Aitor, porque a gente precisa ter Aitor no banco. Hoje Aitor ficou no banco para Mateuzinho, que era quem já estava aí. Gente, a gente precisa de um centroavante melhor do que Kaiser. Eu não tô tirando Kaiser pra merda não, tá? Porque Kaiser participou do primeiro gol e participou do lance do pênalti, apesar de ter perdido, acontece, faz parte. Acho que não pode perder, mas também não vou crucificar o cara. Mas precisava de um centroavante melhor. E Pedro Henrique, que estava aqui no Bavi, nem pro banco foi hoje. Pedro Henrique, que depois eu pedi para Paulo dar uma olhada na data do Bavi. Pedro Henrique que estava aqui no Bavi, não foi nem pro banco hoje. Então, para além de todas as questões técnicas que a gente sabe, todas as questões técnicas das limitações dos atletas, a gente chegou no dia 10 de fevereiro ainda com carências no elenco por atletas que nem mesmo o Campeonato Baiano para jogar, para pegar ritmo, conseguiram jogar. Então, acima de todo o contexto, a gente de fato vacilou. O que eu cobro os jogadores hoje, Paulo, para ser muito sincero, eu vou ser sincero, eu não cobro mais Ramon no último terço, não. De verdade. Sabe por que eu não cobro mais Ramon no último terço? Porque a tendência é que ele vai errar mais do que acertar.
Mas se eu posso tirar algo de positivo hoje, foi a partida de Camutanga, defensivamente muito bem. Quase errou uma saída de bola aqui e tal, mas defensivamente Camutanga muito bem. Pedro não achou nada no pivô, ele ganhou a maioria dos duelos. Dudu hoje não foi o Dudu hipotético, Dudu hoje foi o Dudu que a gente imaginava, pegou o Flamengo, pra mim foi o melhor em campo. Partidaça de Dudu hoje aqui, principalmente pelo nível do adversário, protegeu, sustentou, girou, fez o jogo fluir pelo lado esquerdo. Pra mim uma jogadaça, uma partidaça de Dudu aqui, pelo nível que a gente esperava dele, foi muito bem. A única coisa que eu cobro é que o segundo gol é inadmissível. E aí a gente pode cobrar Kaiser que não pressionou a bola, Nathan Mendes que não acompanhou, mas pra mim, aquilo ali, apesar de ter sido erro de 2 ou 3, aquilo é time cabaço. Aquilo não pode acontecer no time, aí ele tem que estar todo mundo ligado. Se Kaiser não tá cobrindo a bola, alguém tem que cobrir. Se Nathan Mendes tá olhando, alguém tem que olhar. Ali é coisa de time cabaço. E hoje, os 3 melhores, Paulo, em campo. Mateuzinho que fez o gol. Quer dizer, não foi o melhor em campo, mas vamos colocar pelo gol. Camutanga que comeu a bola. Pedro não achou nada hoje, irmão. Nada. E Dudu são oriundos da Série B. Mais uma vez. Eu não estou tirando eles pra merda. E aí você enxerga o copo meio cheio, meio vazio. Se você quiser enxergar o copo meio cheio, pô, a gente achou caras que estão sendo titulares ajudando na Série A, na Série B. Se você quiser enxergar o copo meio vazio, rapaz, esses caras já estão aqui ainda e ainda não chegou ninguém pra colocar eles no banco. O copo meio cheio de hoje é que, de fato, não faltou entrega, não faltou mobilização, não faltou intensidade. Eu vou até ser um pouco mais direto e objetivo sobre algo. Tirando o lance do segundo gol, foi uma partida do Vitória defensivamente muito boa. Gabriel Vasconcelos tomou os 2 gols que foi no alvo, mas não fez nenhuma grande defesa, nenhum milagre. O Flamengo foi reduzido a poucas oportunidades, como poucos times conseguem fazer. O Flamengo produziu hoje muito pouco para o que o Flamengo tende a produzir, para um time que finalizou 32 vezes lá no Maracanã. Então o Flamengo hoje teve o seu jogo reduzido e teve muitas dificuldades. Só que a gente tem que trazer também o copo meio vazio. O copo meio vazio é um ponto que a gente sempre fala ao Vitória desde que subiu para a Série A. Não aproveitar a janela de oportunidade. Se a gente jogar 10 anos na Série A, pouquíssimas vezes a gente vai ter um jogo para ganhar no Flamengo como teve aqui. Pouquíssimas vezes. E por mérito nosso, né? Pouquíssimas vezes o Vitória vai entrar em campo contra o Flamengo na Série A com tanta chance de vencer como teve hoje aqui. E ainda assim não foi suficiente. Porque hoje foi o melhor desempenho do Vitória contra o Flamengo desde que subiu os 5 jogos que a gente enfrentou o Flamengo no Barradão e fora de casa. Hoje, perdendo, assim como perdeu todos os outros, à exceção do empate lá em 2024. Mesmo tropeçando em todos os jogos, hoje o Vitória desempenhou o melhor futebol. Só que o Vitória, e aí eu vou ser duro nessa parte, temos muita coisa pra falar boas e estamos trazendo elas aqui. Mas o Vitória não pode mais ser cabaço na Série A não, Flamengo. Sabe por que não pode ser cabaço na Série A? Porque são 3 pontos de 9 e 2 jogos agora menos. Sabe o que isso significa? Que o Vitória tá afundado na zona de rebaixamento, irmão. A próxima vez que o Vitória entrar em campo brasileiro, o Vitória tá na zona, irmão. Todo início brasileiro que a gente não queria ter. Então você pega uma janela de oportunidade e começa aqui de pegar um Flamengo que, não vou tirar o nosso mérito, mas um Flamengo que Paquetá foi engolido na direita porque ele não sabe nem jogar aberto e não tá nem um pouco entrosado. A gente não pegou o Flamengo voando com o Libertadores ainda não, pegou o Flamengo ainda poupando jogadores, ainda engrenando. E problema deles, a gente fez nosso papel, foi melhor do que eles e ponto. Mas foi uma janela de oportunidades única. Eu vou repetir, em 10 anos, se o Vitória ficar 10 anos na Série A, pouquíssimas vezes a gente vai ter um jogo tão ganhável do Flamengo como hoje aqui. O mérito nosso. E a gente não pode deixar essa janela de oportunidades passar. A Série A não perdoa, vou repetir, são 3 pontos em 9, 2 jogos a menos agora, provavelmente. Isso vai fazer com que o Vitória fique ali em 18º ou 19º por aí. Pra voltar com a pressão aqui, ó, a corda aqui, ó. Porque se voltar com 3 jogos a menos e não ganhar, a corda tá aqui, irmão. Então você tem que pegar um jogo como esse, que tá se apresentando pra você, e no mínimo, você tem que pontuar. E você não fez. A galera tá cobrando por que Mateuzinho não bateu o pênalti. Gente, eu salvo engano, Mateuzinho só bateu o pênalti quando o Kaiser não tava em campo. Eu fui contra Renato Cado bater o pênalti. Eu acho que Mateuzinho poderia conversar com ele, o Kaiser ceder a bola, porque o momento era de Mateuzinho. Mas Kaiser é o cobrador oficial do Vitória. E assim, é sempre bom deixar claro, a galera tá falando que partida foi essa de Camutanga, pô, defensivamente Camutanga engoliu o Pedro, rapaziada. Tudo bem, o que fica muitas vezes, Paulo, é o gesto técnico. É uma bola que ele errou aqui, errou entre aspas, né, pra Kaique na saída, aí a galera pega esse lance e fala que ele foi mal. O Camutanga comeu a bola hoje, e quem está falando isso são 2 caras que discutem e debatem constantemente aqui que Camutanga é um reserva útil. A gente, inclusive, fala várias vezes que Camutanga, pra quem quer subir de patamar, é um reserva útil pra Série A. Hoje Camutanga comeu a bola, velho.
Não é porque a gente acha que Camutanga tem que ir pro banco com 3 zagueiros melhores ou 2 zagueiros melhores que a gente não vai reconhecer que Camutanga comeu a bola hoje, mano. Camutanga comeu a bola e Dudu comeu a bola hoje. O grande ponto de Camutanga é que ele fez uma partida abaixo com bola. O que é padrão dele, né? Quem acompanha Camutanga desde que ele é zagueiro, é normal ele destruir sem bola e prejudicar um pouco a bola. De fato, não foi um jogo de Camutanga muito bom com a bola no pé, mas defensivamente ele compensou muito. E a galera tá culpando ele pelo segundo gol, velho. O segundo gol foi culpa de Natan Mendes. Todo Natan, pega o lance de novo, pô, eu tô pedindo na humildade. Camutanga está referenciando Pedro. Cebolinha passa na frente de Natan, no espaço na frente de Natan. E o pior ainda, enquanto o Camutanga tá voltando, se desgraçando todo, escorregou. Enquanto ele tá tentando ajudar, Natan Mendes está trotando. Pode pegar o lance. Natan Mendes está trotando. E a prova disso, que Paulo destacou muito bem, é que no segundo gol, quando essa bola entra na profundidade, não, pasmem, ele acompanha. Natan Mendes cortou 2 bolas do atacante fazendo esse facão e ele acompanhando no segundo tempo. 2. E assim, Camutanga foi mal com a bola no pé. Tá aí a novidade. A gente fala, gente, que Camutanga, quando é pressionado, tem dificuldade desde a Série B. Então, se ele for pressionado hoje por Samuel Lino, por Arrascaeta, por Pedro, ele tem dificuldade de sair jogando, qual é a novidade? Agora, sem bola, ele foi quase irretocável, velho. Foi. Quase irretocável, sem bola. Pedro não jogou, ele cortou muitas bolas dentro da área, ele antecipou muitas bolas de Pedro pra tirar de cabeça, ele desarmou Armando, ele sem bola hoje foi quase que irretocável, velho, de verdade. Com a bola no pé, Camutanga errou, mas se Por ele pega o exemplo, Flamengo e vai bem defensivamente, não tem como falar dele. Por exemplo, o Luan Cândido foi tenebroso no segundo tempo. Tenebroso o segundo tempo de Luan Cândido. Mas papo assim de errar quase tudo que ele tentou. Quase entrega 2 gols logo no início do segundo tempo. Um dos motivos do Flamengo ter voltado melhor foi 2 erros de Luan Cândido em sequência no início do tempo. Uma bola que ele tenta conduzir ali, que até agora eu tô tentando entender o que é que ele quis fazer conduzindo aquela bola ali. E depois ele erra uma bola longa aqui, que a bola vai no pé de Cebolinha. Então pra mim, pra Luan Cândido foi bem pior que o Montanha. Só pra falar uma coisa, a gente vai falar muito de Jair Ventura, mas eu queria falar pra vocês que as mudanças que a galera tá cornetando, pra mim, nitidamente foi porque cansaram. Talvez não o Mateuzinho. O Mateuzinho fica em dúvida se cansou. Mas Dudu saiu, gente, porque Dudu estava exausto de cansado, tá? Eric saiu porque Eric já estava, inclusive, sentindo a perna. Kaiser saiu depois de perder o pênalti porque também já estava desgastado. Então, tirando o Mateuzinho, que eu tenho minhas dúvidas de fato se estava cansado ou não, todos os outros saíram por desgaste. E Ramon saiu porque estava mal no jogo. Então, nas mudanças que a gente pode questionar, talvez Mateuzinho ali, de fato, não estava tão cansado e etc. Mas, de um modo geral, a gente... Aí, meu irmão. De um modo geral, a gente fez um jogo justo, competitivo e perdeu uma boa janela de oportunidade aqui no Barradão, porque a Vitória, em desempenho, nas ideias, foi melhor do que o Flamengo. Mas a qualidade individual pesou. Queria falar de Marinho, não estou tirando o Marinho pra merda, mas a gente falou aqui no canto, o Paulo trouxe, rapaziada, Marinho tem 3 meses sem jogar e tal. Marinho vai ajudar o Vitória, não tenho dúvida, tá ao longo do ano, entrando no segundo tempo e etc. Mas ele tá nitidamente, muito claro, totalmente sem ritmo de jogo. Com todo o carinho do mundo, galera, eu vi gente falando que Marinho entrou bem. Gente, pelo amor de Deus, pô. Com todo o carinho do mundo, ele não tem culpa nenhuma de ter jogado, não tem impactadores, mas Marinho, ele não foi bem, pô. Definitivamente, ele não fez nada do jogo, porque ele não conseguiu entrar no jogo, porque ele está sem ritmo. E não é culpa dele, é culpa da diretoria, porque ele tava aí pra ser contratado desde dezembro. Mas disso pra dizer que Marinho entrou bem hoje, ele não entrou bem, não por culpa dele. É porque ele nem conseguiu entrar na partida. Tem hora que ele e Natan Mendes bate a cabeça os dois, ele não tava se entendendo. Ele, Natan, fica assim, ó, sem saber o que fazer os dois juntos aqui no final do jogo. Vamos lá, de ponto positivo, Paulo, a gente pode falar. Natan Mendes, apesar de ter falhado no segundo gol, um ponto positivo não, né? Não. Porque sofreu pênalti, mas não adiantou. Ponto positivo, defensivamente, Camutanga ofensivamente errou. E a galera tá reclamando, Paulo, de algo que você falou, que não foi só Camutanga, eu concordo que o Camutanga errou, mas não foi só Camutanga, né? A dinâmica de bola longa hoje foi irritante. Com Kaiser, Aitor e Mateuzinho, a gente forçou bola longa. Não vou dizer metade do jogo, mas quase metade do jogo. Foi irritante a gente ficar forçando sem necessidade. Principalmente com o Gabriel Vasconcelos, retardando uma saída rápida, fazendo com que o Flamengo se organize para pressionar o Vitória, e ele fazendo a bola longa pra ninguém, pô. Achando, jurando de toda sorte do mundo que Mateuzinho, Eric e Kaiser iriam vencer alguma bola no alto de Emerson Royal, mais alto que todo mundo, Léo Pereira Ortiz, mais alto que todo mundo, e Alexandre, que é mais alto que Eric. Ele realmente jurou e retardou várias vezes. Arcanjo, por favor, pegue ritmo, meu irmão. Por favor. Jogue já contra a Bahia de Feira e Galícia, por favor, irmão. De verdade mesmo. Preciso. Notícias positivas, como eu falei. Defensivamente, Camutanga engoliu o Pedro, porque assim, a galera tá olhando muito o Camutanga com a bola no pé. Eu concordo que ele errou de fato. Mas, irmão, Camutanga engoliu Pedro, pô.
A gente não pode deixar isso passar como se fosse normal. Camutanga, Pedro ficou no bolso de Camutanga, defensivamente. Pedro ficou no bolso de Camutanga. Pedro ficou no bolso de Camutanga hoje, pô. Eu não posso deixar de destacar isso. Desculpa, não dá. É Pedro, rapaziada. Agora, com a bola no pé, realmente. Tecnicamente, foi Camutanga. Ele foi Camutanga hoje, na mais pura essência de Camutanga. Queria falar de Gabriel, Paulo. Rapaziada, vamos lá. Eu não acho que ele falhou no primeiro gol. O Thiago falou que ele poderia ter chegado na bola. Mas na fase, o segundo gol dele, que a culpa é maior de Nathan Mendes, mas ele não sai em momento nenhum pra pensar em controlar a profundidade, ele fica plantado dentro do gol, velho. E a primeira culpa de casa, né? E a primeira culpa é de casa. Ele me lembrou o Thiago Couto, velho, nesse erro de controle de profundidade. Itamar vai corrigir, porque eu confio em Itamar pra isso. Mas o que me mata... Pra ele jogar mais 2 jogos no ano. O que me mata em Gabriel é que é o segundo ou terceiro jogo dele na temporada que o pau tá comendo, o Vitória tá empatando ou perdendo, e ele tá assim, ó. Calma. 2-0 no rim, no boot. E ele calma. E a galera faz a bola do lado, acelera. E ele calma. Isso me mata, velho. Próximo jogo do brasileiro tem que ser Arcanjo. Isso me mata, velho. Tem que ser Arcanjo. Sabe o que é? Me passa a sensação de falta de urgência. O jogo tá 2-0 ou 2-1. Ele tem a bola pra sair rápido. Ele quer esperar o time sair, o time postar, pra ele tentar fazer uma bola longa. Pô, não dá, velho. Não dá. E errar, viu? E errar a bola longa. Além de fazer com que o nosso ataque tenha que disputar, que eles não vão vencer, ele ainda fez algumas bolas longas pra fora, tá? Pra lateral já direto. E aí, galera, com todo carinho também eu tenho que falar, de verdade, eu não sei o que é que vai ser preciso, eu não sei o que é necessário, mas me perdoe de verdade, velho. Ramon não tem condições, velho. Se o Vitória quer fazer uma Série A digna, melhor, Ramon não pode ser titular do Vitória. Não pode, não tem condições. Ramon tem que ser um bom banco. Se o Vitória quer fazer um campeonato de meio de tabela, o que vai ser difícil, porque a tendência é que a gente brigue pra não cair. Mas se quer levar o nível, gente, não tem condições. Se Jamerson não consegue jogar, contrate outro. Contrate outro. Não dá, pô. Não dá pra gente viver de jogador que acerta um cruzamento a cada 5 jogos, pô. De verdade, não dá, velho. E a diretoria, e Genilson falou, a gente avisou que não renovaria com o Ramon. A gente falou que não faria esforço e pra ele ficar é pra compor. A real é que são 3 jogos na Série A com o Ramon titular, né? Eu falei tanta vez, meu Deus, vai atrás de Pula de novo. Traz Matheus Bahia aí do Bahia. É melhor que Ramon. Velho, não tem condições, pô. De verdade, eu queria, pô. Velho, Ramon, ele foi driblar o cara e saiu com a bola e tudo, pô. Estando quase no meu espaço, velho. Ele saiu com a bola e tudo. Pós-jogada que ele faz o cruzamento no pé do zagueiro do La Pereira. Pré-jogada que ele, em vez de buscar Ayrton, bota a casa marcada por 2, pô. Não tem, velho, de verdade. Eu tenho toda a paciência do mundo, velho. Eu tenho todo o respeito do mundo. Mas, gente, não é possível não, velho. Não tem condição não, velho. Ele erra muito pra ser titular no time de Série A, velho. É muito erro técnico que ele comete pra ser titular no time de Série A, gente. Me perdoe mesmo, mas não dá, velho. Não dá mais. Dá. Se Jamerson Jamerson só joga uma vez no meio, não tá conseguindo jogar. Contrata outro. Ontem. E quando a gente falou aqui no final do ano que Ramon tinha mais jogos ruins do que bons com a camisa do Vitória, teve uma galera que falou que não, vocês estão exagerando. Hoje Ramon foi Ramon. Deu volume, chegou no último terço e errou. Ou nem isso, né? Hoje nem no último terço ele errou. Agora, eu queria falar, o Vitória não perdeu por causa disso. Mas o que Rafael Claus fez hoje aqui foi tenebroso. Ele não teve critério, faltas que ele deu pro Vitória, que era amarelo, beleza, mas pro Flamengo, Eric Pulgar desceu o cacete, eu nem sei se Pulgar tomou amarelo. Flamengo bateu o jogo todo. Tenho minhas dúvidas no lance de Mateuzinho. Vou dar uma olhada. A gente não perdeu por isso. Mas eu tenho minhas dúvidas do lance de Mateuzinho aqui. Mas acima de tudo, Rafael Claus hoje que foi? Rafael Claus hoje foi desastroso, irmão. A gente não perdeu por causa da arbitragem. Você acha que o quê, Paulo Caio? Será que levaram sem querer? Pode ser. Rafael Claus hoje foi desastroso. Pode ter sido pênalti, etc. Eu digo mais. Ele só deu o pênalti porque não tinha como não dar. Ele só deu o pênalti porque se ele não desse o pênalti, era o maior escândalo do campeonato. Ele não marcar o pênalti na Natan. Que Kaiser, infelizmente, acaba perdendo. Mas se ele não dá aquele pênalti, ele dá o pênalti, não exime o fato. E eu vou nem falar de lances capitais, porque eu quero rever muito o lance de Mateuzinho, tá? Mas uma arbitragem desastrosa, horrorosa, sem critério. Tendenciosa, a verdade é Tendenciosa. Mateuzinho fez a falta, tomou amarelo por reclamação. Pulgar matou 2 contra-ataques e não tomou amarelo.
Então foi uma arbitragem horrível de Rafael Claus pendendo pro outro lado. A gente não perdeu por isso, mas pendendo pro outro lado. Falaram que foi pênalti de Luan Cândido e Arrascaeta. Que lance foi? Não me recordo desse lance, Confesso que eu não lembro, não. De verdade. Então, a gente não perdeu por conta do árbitro. O Vitória perdeu, ou melhor, o Vitória não pontuou hoje porque esbarrou nas suas próprias limitações. Porque foi melhor do que o Flamengo e na oportunidade que teve não conseguiu. Beleza. Não perdemos por conta da arbitragem, mas eu não posso deixar de destacar a arbitragem horrorosa de Rafael Claus. Horrorosa. Eu vou fazer um apelo aqui, de verdade. Se esse vídeo, esse corte tá chegando em alguém da diretoria, gente, eu tô implorando a vocês. Pelo amor de Deus. O Vitória precisa de 2 zagueiros até sexta-feira. 2 zagueiros. E eu vou implorar mais ainda, porque eu falo isso desde que ele chegou. Renato Kaiser não pode ser o titular incontestável na Série A. Eu tenho todo o respeito do mundo desse jogador. Foi uma boa partida de Kaiser até o pênalti perdido. Se ele faz o gol de pênalti, ele é o craque do jogo hoje, provavelmente. Porque ele participou dos 2 gols, o lance do pênalti faria o gol. Beleza, perdeu o pênalti, vai ser cobrado por isso, beleza. Então foi um bom jogo dele, um bom jogo de Kaiser hoje. Mas não dá, não tem condições. Não tem condições. A gente não tem um centroavante no nível, novamente, mais alto. Kaiser é um bom centroavante, mas tem que ter alguém pra competir com ele. E não é de hoje que a gente fala não, velho. Não é de hoje, não. Precisa de 2 zagueiros pra chegar e jogar. Não vem com a aposta da Coreia do Sul, da Malásia, do Suriname. Não, irmão, pelo amor de Deus. Um canhoto, um 10 pra chegar e jogar no próximo jogo do Baiano. Pelo amor de Deus, velho. E um detalhe, quando a gente falou no passado, tudo que a gente fala tá gravado. A gente falou em dezembro, a gente lembrou, rapaziada, Kaiser é um bom jogador, mas vocês têm que lembrar que por opção do treinador, Kaiser foi pro banco. A gente lembrou isso em dezembro e janeiro e a galera falou, vocês estão tirando o Kaiser pra merda, Kaiser é barril. Rapaziada, Kaiser é bom jogador, mas a gente tem que lembrar pra vocês que por opção técnica, Kaiser foi pro banco na Série A, por opção técnica. Eu tenho que lembrar que Kaiser foi pro banco por característica, porque Renzo Lopes sustentava a primeira... Era só isso também, tá? Mas Renzo Lopes sustentava a primeira bola. Tem que lembrar disso. Que ele foi pro banco por opção do treinador, que o titular contra o Botafogo foi Renzo Lopes, que o titular contra o Palmeiras no Allianz Parque foi... E outra, pasmem, Renzo Lopes não é melhor que Renato Kaiser. Mas Renato Kaiser foi pro banco por característica. Porque, pasmem, a gente ficou fazendo bola longa e não é a característica de Kaiser. E vou além. Não sei, Paulo, se a gente tivesse... Não tô culpando o Kaiser, não. Um centroavante de área pra sustentar essa primeira bola, com um nível bom. Eu não sei se a gente não ganhava esse jogo aqui, não, velho. Porque a gente foi bem no jogo. Dava pra ter ganhado o jogo. Dava pra, pelo menos, não ter perdido, pô. Dava pra, pelo menos, não ter perdido o jogo. Porque o Vitória foi melhor que o Flamengo, pô. O Vitória foi melhor que o Flamengo. O Vitória foi melhor na fase ofensiva do que o Flamengo, chegou mais no último terço do que o Flamengo. O Vitória se defendeu melhor do que o Flamengo se defendeu, mas o Vitória não conseguiu terminar a jogada, pois não ganhou o jogo porque esbarrou na própria qualidade individual. E outra, Kaiser errou no segundo gol também. Kaiser não pressiona a bola na bola parada. Ele tá na bola, podem rever o lance. Ele tá na bola, aí o Flamengo troca o batedor e ele sai da bola. Ele estava pressionando, depois troca o batedor e ele fica olhando, ele não pressiona. Mas a gente precisa de centroavante melhor do que Kaiser para jogos como esse, Paulo. Quando eu pegar um Flamengo no Barradão e quando eu for melhor, porque a gente for melhor, sai um Kaiser e entrar um centroavante melhor que ele. Ou então, o centroavante tá jogando, entra ele. Eu preciso, rapaziada, de subir o nível. E a gente, infelizmente, ainda não subiu o nível, velho. E se falar sobre o nível, se Luan Cândido for a solução, a gente vai sofrer o ano todo. Eu tô falando isso aqui depois do Flamengo. Se Luan Cândido for a solução até a 38ª rodada, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer. Ah, Paulo, e se chegar um e ele comer a bola, beleza. Que eleve o nível pra ele comer a bola. Mas hoje, se for Luan Cândido e nada mais na esquerda, nós vamos sofrer na temporada. Se a solução da direita for Kaique e Edu toda hora no DM, a gente vai sofrer a temporada inteira. Se Natan Mendes e Ramon forem opções, a gente vai sofrer a temporada inteira. Inteira. Porque Natan Mendes entrou em campo hoje porque ele se defende mais, vai ter o tomar bola nas costas ridícula. Então, pelo amor de Deus, eu espero que o bom desempenho hoje não faça o Vitória mudar convicções ou não faça o Vitória entender que tá tudo numa boa. Eu espero muito isso, muito mesmo. E assim, Dudu realmente foi melhor em campo. A galera falou que Luan Cândido foi bem.
Veja o segundo tempo depois. Pô, não achei não, rapaziada. O primeiro tempo ele competiu, vá. Primeiro tempo dele foi bom. O primeiro tempo foi bem. Ele foi bom no primeiro tempo, o segundo tempo foi horrível. O segundo tempo ele errou 2 besteiras aqui. Então, assim, a gente teve, de fato, um desempenho melhor do que o Flamengo, mas enquanto a gente não subiu o nível, e vamos ser sinceros, vamos fazer o papel de chato aqui, porque a audiência é rotativa. A galera fala, mas se jogassem sempre, vai fazer um campeonato. Gente, não vai jogar assim sempre. O nível de entrega, o nível de competitividade. A gente sabe que um adversário como o Flamengo também puxa o anímico dos caras. A gente sabe que o nível de adversário contra o Flamengo também puxa o anímico dos caras. Então a gente não vai jogar assim sempre, não é porque esse elenco não tem capacidade, mas porque é questão lógica. O nível de mobilização diminui. É normal do ser humano. Ou vocês vão me convencer que o Vitória, amém, vai dar 1-0 no Cruzeiro e vai pegar a Chapecoense fora de casa no mesmo nível de mobilização que teve no Barradão depois de tomar 5 do Palmeiras pegando o Flamengo. Não vai, pô. E outra coisa que tem que colocar, na conta também. A torcida do Vitória gosta de gastar muito o lado de lá, porque segue esse padrão, mas com o Jair Ventura, o Vitória também é um dentro de casa e um fora. O Vitória nitidamente compete e se entrega muito mais jogos no Barradão. E é natural que com o apoio da torcida as coisas vão fluir mais. Mas não pode ter uma discrepância tão grande assim de jogos em casa para jogos fora. Principalmente de um time que não vai vencer todos os jogos em casa. Pasme hoje merecia vencer, mas não venceu. Se futebol não fosse bola na rede de merecimento, o Vitória poderia ter ganhado hoje. Então o Vitória também não pode ter uma discrepância de postura, de iniciativa tão grande. Sabe por quê? Porque se a gente pegar os últimos jogos da Série A, último jogo fora, no ano passado, Bragantino 4-0. Veio o Barradão, ganhou de 1-0. Aí agora foi fora de novo, 5-1. Veio pra cá, competiu bem contra o Flamengo. Não dá pra ser esse time não, irmão. Porque a gente não tem um time, com todo carinho, técnico o suficiente pra garantir o Barradão na Série A. Só o Barradão não faz a Vitória ficar na Série A. É o principal fator para ficar. Mas assim como a gente teve que ganhar do Santos ano passado lá, assim como a gente um ponto do Palmeiras lá foi valiosíssimo, o Vitória não pode ter uma discrepância tão grande de postura, de rendimento, de tudo, do Barradão pra fora. É natural ter uma diferença? É. Mas não pode ser tão gigantesca como é. O Vitória só ganhou um jogo ano passado fora, não foi não? Só um 2. Santos e Sport. Santos, também, né? Se não gasta do esporte, é papo de demissão de todo mundo, né? Então, assim, a gente tá separando aqui, colocando os pingos nos is, porque o Vitória fez um bom jogo. E vamos ser sinceros, me surpreendeu. O jogo que o Vitória fez hoje me surpreendeu positivamente. De verdade, me surpreendeu. Eu fiquei positivamente surpreendido. O ponto é que os erros graves também não surpreendeu. Exato. O pênalti perdido e o gol tomado é algo que também não surpreende. Agora, é aquilo. Se todo mundo fala, se perder hoje a Ventura cai, não foi desempenho pra a Ventura cair. Mesmo se jogasse mal, eu não demitiria a Ventura, tá? Mas se a galera tava, dependendo da derrota do Flamengo, demite a Ventura. Então você hoje não demite. Não, porque hoje não. Foi, não vou falar esse termo, porque não é o termo certo. Ia dizer que foi, entre aspas, a melhor forma de perder. Mas talvez foi a derrota mais competitiva que a gente poderia ter contra o Flamengo, vai. A derrota mais competitiva que a gente teve contra o Flamengo. Foi melhor. A Vitória foi melhor do que o Flamengo. Coletivamente. Só que, aí vamos lá, é futebol. Foi melhor coletivamente. Individualmente, obviamente, não seria. Agora, fazendo um parêntese aqui, já que a gente falou muito do Vitória, falando do nosso adversário, é realmente, galera, nós, quando eu falo nós, os outros clubes da Série A, todos os outros 19. Se não tomar cuidado, a gente vai ver uma distância em curto e médio prazo gigantesca entre o Flamengo e os demais times em relação ao investimento. Pô, Palma não jogou nada hoje. E, irmão, é justamente isso que me assusta. O Flamengo comer essa bola aqui não me assusta não, mas o Flamengo jogando mal, irmão, foi o suficiente. Uma das piores partes do Fluminense foi o suficiente. Porque o volante acertou um balaço fora da área e no único erro que teve, o atacante fez o gol. Então, tipo assim, isso assusta, velho, de verdade. Assusta o fato do Vitória ser melhor que o Flamengo, do Vitória coletivamente ser melhor, do Flamengo jogar mal e ainda assim parece que é isso aqui que o Flamengo ganhar um jogo. E assim, aqui, a galera fala, mas é porque é o Vitória, pô, mas vai ser assim com metade do campeonato. É. Vão ter alguns ali que vão conseguir bater testa, tal, beleza. Mas de um modo geral, vai ser assim com no mínimo metade do campeonato. Vamos ser sérios aqui. A gente entende a realidade do clube. O Vitória é um time emergente que vai brigar pra não cair. Certo? O Vitória é um time de segunda parte da tabela hoje. Concordamos com isso. Eu garanto a vocês que dos 10 times da segunda parte da tabela, não vai ter 3 times que vai competir tanto quanto o Vitória competiu contra o Flamengo. Concordo. Não vai ter. Garanto a vocês que não vai ter.
Garanto a vocês que um Remo da vida não vai conseguir, uma Chape não vai conseguir, um Coritiba pode não conseguir, um Santos pode não conseguir. Garanto pra vocês aqui. Não tô aqui romantizando a derrota, não. Mas em competitividade, um time que é hoje o melhor time da América do Sul, o melhor time hoje da América, enfrentou um Vitória que trouxe muita dificuldade. Eu tenho certeza que hoje, Felipe Luiz, como ele é um treinador bem conteudista, ele sai mais preocupado que alegre. Com certeza. Garanto a vocês. Porque dá pra ver que o Felipe Luiz não é um treinador que vai pelo resultado. Quando ele ganha e joga bola, ele fala, tá nem aí. Então, se ele é conteudista, ele segue o roteiro do trabalho dele, hoje ele sai do Barradão mais preocupado do que alegre. Vamos lá, vamos fazer um apanhado rápido, Paulo, De individual, né? Não, mas um apanhado rápido do jogo. Do 0 até os 15, Flamengo? 0-20. 0 a 20, Flamengo. Não, acho que nenhum dos dois. Tava parelho, 0-20. 0 a Nem o 20. Flamengo chegava, nem o Vitória conseguia chegar com bola longa, mas ambos se defendiam bem. 20 aos 48. Vitória. Aí os 49 tomam. E aí, qual é o curioso do... Tomar no cu, velho. Hã? Inacreditável, foi mal. Eu continuei. Eu tô dando risada de pro time. Dos 20 aos 48, o Vitória foi melhor que o Flamengo no Barradão. Os 49 tomou. Vamos lá. Dos 20 até o final do jogo, o Vitória foi melhor, no primeiro tempo. E o segundo tempo? Segundo tempo, acho que o Flamengo volta melhor, com o Vitória errando muita saída de bola, mas com rapidamente 8 a 10 minutos, o Vitória toma o controle de novo. E aí, vou ser sério, os últimos 15 a 20 foi de ninguém. Foi aberto, né? Não, foi nada do jogo. Flamengo errava a transição, Vitória errava a transição, Vitória errava a bola longa, Flamengo errava a bola longa, e o Flamengo ficou mais perto no final ali de poder definir um pouco melhor. Como eu falei, os reforços hoje, infelizmente, evoluíram o time. Evoluíram o time. E aí a gente teve o Samuel Lino que gerou volume, a gente teve um Plata que gerou volume, a gente teve ali um Flamengo que rondou mais a nossa área. Não finalizou também, mas rondou um pouco mais. Individual. Gabriel falhou no segundo gol, não falhou no primeiro pra mim. E saída de bola me mata. Horrível, não tem condição nenhuma. Nota 3. 3, banco. Banco. Foi um erro. Foi um erro. E a gente fala isso não é por causa de hoje, não. Infelizmente, a gente quer ser feliz e não quer ter razão. Dito isso, foi um erro não manter Couto pra prometer, pra falar pra esse cara que ele é o goleiro titular do Vitória 26. Já deu pra ver. Foi um erro. E rapidinho, espero que Fábio Mota não tenha voz nessa decisão, tá? Porque Gabriel não pode ser titular a temporada inteira, não, tá? Não, Arcanos tem que votar. E se der pra bater no esporte, pedir Thiago Couto de volta e mandar Gabriel pra lá de volta, faça. Natan Mendes. Sofreu pênalti, errou no gol, ganhou alguns duelos na força, é bem verdade, que é o que a gente espera dele também, né? Se não ganhasse, pelo amor de Deus, ele veio pra isso. Um contra um dele foi bem. Quem acompanha na área do contratado, inclusive, me criticaram muito, dizendo que Natan Mendes... Galera tá falando que Gabriel não foi no segundo gol. Galera, controle de profundidade. Ele tem que diminuir o espaço. Vamos por mim. Próxima entrevista que a gente fizer com o Itamar, vamos ver se ele fala isso. Bora. Quando eu fui na análise de Natan Mendes, que eu falei, galera, um contra um dele, ele é bom. Galera, só faltou me matar. Ah, que ele é péssimo. Eu falei, ó, esses aspectos aqui ele sofre defensivamente. Mas no um contra um, ele é bem. Ele desarmou o Everton Cebolinha algumas vezes. Mas, meu irmão, tomou bola nas costas. Tecnicamente, de verdade, galera. Eu não vou falando que vai parecer que eu tô pesando a mão, mas tecnicamente, cruzamento, passe, acabamento de jogadas, vocês viram aí. Eu não preciso nem falar. Quando precisou de passe, de cruzamento, de refino, vocês viram. Concordo. A galera tá falando que, Gabriel não falhou. Rapaziada, veja a entrevista com o Itamar quando ele fala que precisou trabalhar com o Thiago Couto, justamente essa saída do gol, o famoso líbero. E reveja o gol que a gente toma hoje. O maior culpado não é ele, tá? Primeiro Kaiser não pressiona a bola e Natan toma nas costas e volta trotando. Mas ele tinha que ter saído pra encurtar. Vá por mim, bora. Natan, nota 4 pra mim, pelo pênalti Nota sofrido. 4 também. E eu repito, temos que ir atrás da lateral direita. E só porque Natan errou mais, não significa que Gabriel não poderia ter controlado melhor a profundidade, né? Esse é o E grande que ponto. Kaiser também não poderia ter fechado. E que Kaiser não poderia ter só feito. uma sucessão E o de que me erros. mata é que Kaiser tava na bola, troca o batedor do Flamengo, ele fica distante da bola. Vamos lá. Kaique. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo abaixo também. Pra mim é a mesma coisa que o Cândido. Isso é isso. Kaique errou besteira no segundo tempo, porque ele não tava errando. Agora, eu vou te dizer, pra mim, o segundo tempo de Kaique foi ruim, tá? Entenda o que eu tô falando aqui. Mas vou te dizer, se eu falei que Camutanga anulou Pedro, no primeiro tempo, Kaique anulou Arrascaeta. E era nítida e notória a marcação individual de Kaique e Arrascaeta, perseguiu em quase o campo todo. A única vez que ele largava era quando o Arrascaeta passava da divisória do gramado. Aí ele deixava para os atacantes, o Baralha saltar um pouco mais. Mas o primeiro tempo de Kaique foi realmente assim muito bom na fase defensiva. Agora o segundo tempo dele, pra mim, ele foi errando saída de bola besta, errando tempo de bola besta. Então
Então, pra mim, nota 6. 6. Só um detalhe, galera. A gente tá fazendo individual pra você que tá chegando agora, mas o Vitória foi melhor do que o Flamengo hoje, tá? Pra galera não falar, meu Deus, você só corna a gente. A gente falou aqui, a gente tem 40 minutos falando que o Vitória foi melhor que o Flamengo, tá? Mas vamos lá. Vamos agora pra Camutanga. Defensivamente, 9. Com a bola, realmente errou muito. Com a bola, ele errou coisas bestas, né? Normal de um Camutanga errar, mas não normal de um zagueiro da Série A, eu entendo errar, né? Mas sem a bola, galera, tipo assim... Pra mim, eu vou dar nota 7,5. Porque com a bola, sem a bola ele foi 9. Com a bola ele errou muito. Sem a bola ele engoliu o Pedro, pô. Eu vou repetir isso, velho. Ele engoliu o Pedro. Sem a bola, ele foi muito bem, velho. É. Muito bem. Pra mim, ele não errou. Galera, o gol de Cebolinha não foi em cima de Camutanga. Não foi, velho. Observem a origem da jogada. Camutanga tá marcando Pedro. Se Camutanga está marcando em Pedro, a marcação individual do primeiro tempo inteiro foi essa, significa que Natan Mendes tinha que acompanhar Cebolinha vindo de fora. É o que eu falo. Pelo fato de Cebolinha ter atacado o espaço entre lateral e zagueiro, não significa que foi o zagueiro que errou. Olha se Camutanga estava sozinho ou não na jogada. Camutanga estava marcando Pedro, ele não estava sozinho. O que é que isso significa? Que antes de se preocupar com outras posições, tem que se preocupar com o que é o dele. E o dele era Pedro. Sabe por quê? Porque se ele corre para trás e a bola não vai em Cebolinha, vai em Pedro, Pedro faz o gol, você não culpa ele. Porque era de responsabilidade dele. Então, Camutanga estava em Pedro. Ele tentou tirar a bola, acho que escorregou até, né? É, porque ele teve que correr pra trás, virar o corpo tudo pra trás. E Natan volta trotando. Natan volta trotando, rapaziada. Revejam o lance. Natan volta trotando, meus amigos. Se Camutanga não tivesse ali a marcação em Pedro, ele teria errado no gol. Exato. Mas ele estava marcando Pedro. E o que é interessante, Paulo, é que como as coisas mudam rápido. Vocês estão falando aqui com dois caras que compram a briga com a torcida há 3 meses, dizendo que Camutanga tem que ser banco. E continua tendo que ser. E continua tendo que ser banco. Isso não significa que ele errou no gol. Vamos lá. E eu tô com o brother que comentou aí, ó. Ele foi o único que tentou corrigir o problema. Exatamente. Natan Mendes não se esforçou. Gabriel não saiu? Luan Cândido não se esforçou. Gabriel não se esforçou. O único que tentou corrigir foi ele. E eu vou repetir. Acho que eu vou pegar esse vídeo pra ficar mais didático ainda. Eu vou pegar pra vocês. Me cobrem que eu vou postar no X. O segundo tempo, as 2 bolas que Natan Mendes faz o movimento e o Vitória não toma o gol. O que ele fez o movimento. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver como o Natan Mendes fez o que não fez no primeiro tempo, no segundo, e conseguiu ir bem por conta disso. Mais uma. Luan, muito bem no primeiro tempo. Primeiro tempo bom. Muito bom, diria. Segundo tempo foi bom. Véi, de verdade, o segundo tempo, sabe o que me pareceu a partida de Luan Cândido hoje? Zé Marcos todo, velho. Na mais pura essência. Zé Marcos no Bavi, comeu a bola no primeiro tempo, voltou, errou uma condução, errou uma diagonal longa. A mesma coisa no Cândido. A mesma coisa, pô. Rapaz, teve uma bola que o Cândido atravessou aqui pra Cebolinha, pô. Que eu fiquei sem acreditar. Eu parei, fiquei assim, ó. Ele ali, também, quase no último terço, ele errou a bola no meio de campo. Cebolinha dominou no meio de campo. Vocês estão lembrados dessa bola? Sim. Que ele atravessa e a bola vai em Cebolinha no meio de campo. E quase o Flamengo faz o gol. E fora a condução que ele errou lá, fora que ele quase faz um pênalti a Arrascaeta. Caio mandou, se o pênalti fosse convertido, a crítica a Natan mudaria? Não, porque ele fez a parte dele. Ele sofreu o pênalti. E a nossa pontuação não foi menor porque a gente colocou na conta. Exato. Porque ele não tem culpa não, irmão. A análise da também desse lance do pênalti morreu quando o juiz apitou. Perdeu o pênalti jogando, não muda nada. Nada. Ele ajudou no pênalti, ponto. Kaiser não fez o pênalti. Mas ele ajudou na jogada e acabou. Agora, exato, ele errou no gol e tecnicamente... Vamos lá, Luan. Luan pra mim, nota 5. Pra mim, 5 também. O quanto pesa jogar do lado do próximo, Ramon? É nota 3 pra mim. Bom, pra mim, de verdade, velho. Nota 1. Não tem como. Eu perdi a paciência, velho. E é difícil, tá? É difícil eu perder a paciência com o jogador, velho. Mas, realmente, eu aturei o ano passado inteiro. Realmente, num sacrifício. Mas eu não consigo mais, não, velho. Não dá, não. Não Jamerson joga machucado. Não tem condições. Baralhas. Ok, jogo bom. Baralhas, né? 7. Não foi baralho 8, 9, mas foi baralho 7. 7. Melhor em campo agora. Dudu. Melhor em campo. Minha nota é melhor em campo. Não, oficialmente, depois de hoje, eu vou me permitir passar um pouquinho na emoção. Pra mim, acabou o Dudu hipotético. Agora o Dudu real. Prefiro esperar um pouco mais ainda. Sacana mudou o jogo contra o Remo, mudou o jogo contra o Bahia, mudou o jogo contra o Inter, fez o gol contra o Palmeiras, mudou o jogo e foi o melhor em campo contra o Flamengo. Pra mim, acabou o hipotético. Vou me iludir. Senti falta dele nos primeiros 20 minutos de jogo. Os volantes não participaram dos primeiros 20 minutos. Depois disso, pra mim, Dudu, nota 8,5. Pra mim, 9. 8,5 porque ele também errou 3 bolas no meio de campo que ele poderia ter dado um contra-ataque perigoso do Flamengo. Só por isso mesmo, pra não dar um 10. Ele errou 3 bolas ali no meio de campo, poderia ter dado, prendendo um pouco demais, mas
partida, pra mim, melhor em campo também. Gessé falou Camutanga 9, o primeiro tempo de Camutanga, Gessé, foi 9, o segundo tempo foi muito abaixo. Eu falei, Camutanga 9 não, primeiro tempo de Camutanga. Com a bola no pé, ele errou muito realmente no segundo tempo. Muito. Nossa, o segundo tempo dele é baixo, não. Acho que defensivamente ele foi muito bom nos dois tempos. Não, falando E com a com bola. bola ele errou nos dois tempos também. Pra mim Eu foi achei que equilibrado. ele errou mais no segundo. Para mim ele errou dos dois jeitos. Que no primeiro tempo eu me lembro que ele errou 2 bolas longas em sequência, velho, na direita. É. Quando trocou o Kaique. Verdade. Ele errou 2 bolas longas pra Natan. É porque ele foi como tanga, gente. É. Ele foi como tanga, gente. Não sei o que vocês estão assim. Meu Deus, ele errou. Uau. Mateuzinho, minha nota, titular. Mateuzinho, nota 8. 8. Não só pelo gol. O primeiro tempo ele chegou muito, participou muito, errou muito realmente. E aí no segundo tempo ele voltou e fez o gol. No primeiro tempo ele produziu mais que Aito, mas não definiu bem. E no segundo tempo ele definiu bem. E eu não tiraria ele. Não tiraria ele no segundo tempo. Também não, só se cansou. 8 pra Mateuzinho. 8. Eric. Abaixo. Eu só tenho um ponto só com o Eric. Pra mim foi abaixo, mas eu vi muita gente falando, ele se escondeu do jogo. Não sei se se escondeu. Achei que o jogo nitidamente era na esquerda com Dudu e Mateuzinho. E tava claro que o Vitória não ia chegar da mesma forma do outro lado. A cada 10 chegadas do Vitória, 7 era na esquerda e 3 na direita. Então era nítido que ele não teria o volume que Mateuzinho teve. Então não posso cobrar, porque foi nítido que o Vitória não buscou, não atacar por lá. Mas quando chegou, ele errou muito. Então pra mim, nota 5 pra Eric. Boa, nota 5 pra mim também. Eric, coletiva vai começar, Paulo? Vamos só terminar aqui, mas vai falando. Vamos fechar com o Kaiser. Meu Deus do céu. Falhou no gol, perdeu o pênalti, deu assistência, participou do lance do pênalti. Mas comprometeu o resultado, né? Eu acho que pesa muito também, Paulo, o contexto. No final das contas, se ele faz o pênalti, a gente poderia, quem sabe, até virar o jogo. 5,5 pra Kaiser. Sacou? Pra mim, 5, porque o contexto pesa muito, velho. Vai ser titular, né? E beleza que a bola longa não pode acontecer, mas não tira o fato do erro final não ter sido da nossa defesa. Sim. Aquela bola pode ter o erro inicialmente de não cobrir, mas não pode ter o erro de não controlar atrás. Concordo. Aí também não é culpa dele totalmente, né? Dos que entraram, acho que se a gente botar nota 5 pra todo mundo, tá justo, velho. Ou menos, né? 4 ali, 5 na média, porque não participaram do jogo. Martins 4, Marinho 4, Lucas Silva SR, Fabre SR, não tocou na bola. E qual foi o outro? Faltou um. Aito. Aito 3. 3. E olha que poderia sair com 7, porque esse Ramon toca pra ele, ou ele fazia o gol e dava assistência. Pois é. Aí no último terço ali eu confiava nele. Não, vou aumentar pra 4, porque ele acertou muita bola parada. Foi melhor na bola parada que o Matheus estava fazendo no primeiro tempo. Paulo, recado que a gente vai botar a coletiva. Tamo junto, galera. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Estaremos de volta na próxima semana do Campeonato Baiano em transmissão, mas de volta todos os dias com lives, se Deus quiser, galera, com análises táticas, tá? Tamo junto. De contratado. Lembrando que ainda tem coletiva agora e tem zona mista depois acabando aqui o corte. Tamo junto.